Já estamos de volta e agora vamos falar de mais um assunto muito importante que boa parte da população tem dúvidas, né? Muitas pessoas estão substituindo o seguro por proteção veicular. Opção aos seguros tradicionais de veículos, né? Essa proteção consiste basicamente em um fundo administrado por uma associação legalizada e registrada em que os associados dividem os custos entre si. E essa modalidade, gente, teria surgido no país há cerca de 15 anos. Contudo, tem sido questionada em ações judiciais ligadas ao direito do consumidor. Pois é, então nós vamos falar agora aqui no programa com o Procurador-Geral da Agência de Autorregulamentação das Entidades de Autogestão de Planos de Proteção contra Riscos Patrimoniais, que é o Renato Assis. Ele também é advogado, né, e vai nos auxiliar, então, esclarecendo, né, algumas dúvidas sobre este tipo de serviço. Bom dia, bem-vindo aqui ao programa. Bom dia, obrigado. Para começar, eu queria que você explicasse, Renato, qual que é a diferença, então, para quem está em casa e às vezes não entende, entre o seguro e a proteção veicular? Bom, o seguro é um benefício que é regulamentado pela SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados. Ele é fornecido através de sociedades anônimas. A legislação aplicável no Brasil, ela limitou o fornecimento desse tipo de proteção patrimonial, no caso seguro, às sociedades anônimas. Eu digo que no Brasil foi dessa forma porque no exterior existem um outro tipo, eu diria que é um tipo intermediário entre o seguro privado, que é o seguro que todos conhecem, para proteção patrimonial através do socorro mútuo, que é a proteção veicular, que é o seguro mútuo, né? Mas é um modelo que hoje foi extinto no Brasil. Qual que é a principal diferença? As seguradoras que fornecem o seguro privado, o seguro empresarial, ela visa lucro. Então, a operação visando lucro, né, onde essas companhias, muitas controladas por banco, administradas por banco, fornecem essa proteção patrimonial visando lucro. Já nas associações, essas associações foram formadas e fundadas justamente pelas pessoas que foram excluídas do mercado de seguro. Por que excluídas? Como a atividade das seguradoras visa o lucro, eles buscam o que mais interessa. Então, pessoas com risco reduzido, tem aí as famosas análises de perfil que se tornam cada vez mais incisivas e retiram essa possibilidade de proteção patrimonial para cada vez mais brasileiros. Esses brasileiros que não têm a oportunidade de ter uma proteção patrimonial, muitas vezes pela região que reside, a pesquisa de CEP, por ter o nome no SPC, hoje quem tem o nome cadastrado no Serviço de Proteção ao Crédito, não consegue contratar um seguro através de seguradora. Não consegue. Pessoas politicamente expostas, juízes, desembargadores políticos. Então, tem uma grande gama de pessoas, né? Rio de Janeiro, cerca de 70% do Rio de Janeiro estão em regiões, não comunidades carentes, mas até bairros, que durante muito tempo, durante o ano passado, os seguradores não fizeram seguro. Essas pessoas se uniram para ratear esse risco, né? E aí terem uma proteção patrimonial sem visar lucro, ou seja, são rateados somente as despesas com os prejuízos havidos entre os associados. E na hora de fazer a contratação, há alguma diferença em relação a essa análise de perfil que você disse? Eu falo do seguro com a proteção veicular? Sim, a contratação é um pouco diferente. A contratação para as seguradoras é um negócio mercantil, um negócio jurídico que visa lucro. Então, é um contrato, geralmente um contrato de adesão, em que o segurado ele passa o perfil, a seguradora analisa, mensura o risco, passa um preço, o valor do prêmio e o segurado contrata ou não. No caso da proteção veicular, do socorro mútuo, ele adere dentro da associação, passa os critérios de aceitação. Cada associação tem critérios diferentes que não são necessariamente uma análise de perfil. As associações são grupos restritos de ajudas mútuas. Então, existem similaridades entre os associados. São grupos restritos dentro de alguma característica. Pode ser algo ligado à natureza profissional, região que reside, né? Existem associações, eu posso citar algumas que são para pessoas com algum tipo de deficiência. Próprias mesmo. Isso, próprias, né? Exato. Então, essas associações segmentadas, elas conhecem o risco dessa pessoa, né? Seja pela profissão, pela região que reside ou outras características, e ela passa a participar. Então, também é um contrato parecido com o contrato de adesão, né? Que o associado tem que ter toda a atenção, ler as regras, né? Como não existe, no caso das associações, um órgão que regulamenta, uma regulamentação específica, como no caso das seguradoras, desejável que os associados sempre leiam as regras e entendam exatamente
seus direitos e seus deveres. Lê como qualquer tipo de contrato, Exatamente. Né, antes de assinar. Assim como no caso da seguradora, né? Tem que ler também. Muitas vezes, como tem a figura do corretor no seguro privado, os segurados não leem. Né? Eles Principalmente aceitam... quando o contrato é muito grande, né? Exatamente. A letra tá pequena, assina e pronto. Olha, eu sou advogado, eu quase não leio contrato. É difícil mesmo. Então, acaba contratando, não sabe das coberturas que tem, das exclusões que tem, o que pode e o que não pode fazer, né? E acaba tendo problema. Então, tanto segurado quanto associado tem que ler o contrato. Agora, eu queria que você falasse um pouco sobre essa relação da cobertura de danos, né? De uma para outra, se a diferença é a mesma, o que as pessoas têm que ficar atentas também. Existem diferenças. Os danos cobertos aí, tanto pelo seguro quanto pela proteção veicular, o socorro mútuo, eles são descritos nas condições gerais. Então, por exemplo, existem associações que cobrem danos em qualquer parte do território nacional, outras são mais regionalizadas. Algumas associações cobrem danos causados a terceiros, outras não cobrem. Algumas cobrem só veículos de terceiro, por exemplo, se bater no muro não cobre. Isso tudo influencia no valor do rateio que vai existir. Menos cobertura, menos prejuízo para ser rateado, uma cota menor para o associado pagar. Então, o que ele tem que fazer é buscar uma associação que tem o que ele precisa. Se ele busca uma proteção mais extensa, né, ele precisa buscar uma associação que dá aquelas coberturas, né, e, obviamente, aí o valor das contribuições diante de mais prejuízos previstos para a cobertura vai ser um pouco maior. Exatamente. Bom, eu queria que você falasse um pouco das vantagens e desvantagens para o consumidor, pensando no consumidor. Você falou que, no início, que uma das vantagens pode ser o preço, então, voltado para associações. Sim, a facilidade de contratação, facilidade de acesso é uma grande vantagem, né? Quem já contratou um seguro, acredito que a maioria das pessoas já contratou, sabe que é um tanto quanto burocrático, né? O corretor pega seus dados, passa para várias companhias, recebe o retorno das companhias, passa para o cliente, né, para o segurado. Isso demora muitas vezes dias para ter uma proposta. Muitas vezes contrata dentro do prazo de declínio que a companhia tem, ela declina, aí o segurado fica novamente sem a cobertura, tem que buscar outra companhia, né? E aí isso acontece. Dor de cabeça. É uma dor de cabeça. Na associação você tem a facilidade de que você assinou a adesão, você já está protegido. Eu digo na maioria, né? Muitas dão uma cobertura a partir de meia-noite, é o que eu disse. Depende das cláusulas, ele tem que ler e ter ciência. Mas a facilidade de contratação é uma grande vantagem. Não tem aquela análise de perfil, ele tem que ter as características, como eu disse, as associações são grupos restritos de ajuda mútua. Então, ele tem que estar dentro daquelas características, não é uma análise de perfil, né? Outra vantagem é o valor que ele vai desembolsar, né, mensalmente, não é um valor fixo. Né? A vantagem do seguro, se eu posso dizer que tem uma vantagem, é essa. Você sabe exatamente quando você vai pagar, porque já está dentro do cálculo o custo operacional da companhia de seguro, o custo da reserva técnica que ele tem que fazer. Você já sabe o valor fechado, Você sabe o valor fechado. Você vai pagar tanto por ano, dividido em tantas vezes, independente de ter ou não sinistro. No caso da associação, o que o associado tem que saber é isso. O valor não é fixo. Como depende de rateio, ele está sujeito à sazonalidade de acidentes, de incidentes. Esse valor pode variar para maior ou para menor. Então, contratar com uma associação mais tradicional, que está há mais tempo em funcionamento e que tem mais associados, estatisticamente, ele diminui esse risco de uma grande oscilação nos pagamentos mensais. Se nós temos uma associação com dezenas de associados, roubou um carro, teve uma perda total, vai chacoalhar um pouquinho essa conta, né? Agora, se temos lá... com todos, exato, 2 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil associados, igual é o caso de algumas, já entrou mais ou menos um nível de cálculo aí para previsão de tantos sinistros para tantos associados. Então, o valor aí ele vai variar menos. Agora, por que essa modalidade ela está sendo tão questionada? Ela é regulamentada? Ela não é regulamentada especificamente. Existem várias profissões, como a minha de advogado, que tem uma legislação própria. Agora, tem milhares de profissões no país que não têm uma legislação própria. Isso não as torna ilegal. E é o caso do socorro mútuo. O socorro mútuo não é ilegal por conta de não ter uma lei específica. Está sujeito à Constituição Federal, Código Civil e toda a legislação às quais estão sujeitas todas as associações e cooperativas. Então, existem N modalidades de associações cooperativas sujeitas à mesma legislação que as entidades, sejam cooperativas ou associações de socorro mútuo. Tá? Essa crítica ela acontece porque, como não existe uma lei específica, várias nuances desse novo negócio é uma novidade. Existe já há milênios, mas como mutualismo, né? Existiu no Brasil, foi previsto até no Código Civil de 1916, que já foi revogado. Então, isso existe há bastante tempo, mas não tem uma lei específica. Como tem várias particularidades, principalmente nessa nova onda do socorro mútuo, que é para a proteção patrimonial de veículos, eu concordo com o coro nacional de que
é necessária uma regulamentação específica até para proteger o associado ou o consumidor, né? Ele está sujeito aí a essas regras de administração que variam de uma associação para outra, né? Então, tendo uma regulamentação específica, nós evitaremos aí regras talvez absurdas, regras que não façam tanto sentido. Exemplo, pode constar, por exemplo, dada a liberdade que existe hoje para a construção dessas regras, pode constar na regra de uma associação que o prazo para pagamento, para ressarcimento em caso de um sinistro, é de 1 ano. E hoje não tem? Hoje não tem. É importante dizer, eu não conheço nenhuma que tenha um prazo tão alongado. Eu estou exemplificando uma possibilidade, né? Pode constar no regulamento, por exemplo, existe a possibilidade, está aberto a isso, para o pagamento ser parcelado em, sei lá, 100 vezes. Não existe hoje por conta da boa-fé de quem administra. Mas, como todo negócio, aí eu exemplifico novamente com o meu advogado, tem advogados de boa-fé, advogados de má-fé, isso não macula a atividade do advogado como um todo. No caso das associações também das seguradoras, existem pessoas de má-fé, tá? Isso é natural. Como em todos os setores, Como em né? todos os setores. Então, é importante ter uma regulamentação específica. A crítica que existe é de que é ilegal, de que é pirata. Isso não existe, tá? É legal, existe, tem base em lei, tá? O que carece, e tanto quem critica a atividade quanto quem a defende, como é o meu caso, todos concordamos que necessita de uma regulamentação específica para a proteção do consumidor e sustentação desse negócio. Sim, ela surgiu, foi crescendo, as pessoas foram se associando e é necessário que tenham regras mais claras, até para dar uma tranquilidade maior para quem for contratar também. Exato. Né? É um novo negócio, isso é natural, surgem novos negócios o tempo inteiro. Eu posso citar aqui o exemplo, por exemplo, das cooperativas de crédito que surgiram em dado momento, os planos de autogestão de saúde, o consórcio, né? Não existia há muito tempo, numa época do país que o acesso a crédito era difícil, surgiu o consórcio, é um modelo que o Brasil exportou para o mundo inteiro. Então, cabe ao legislador, né, abraçar com a nova legislação essas novas modalidades que surgem o tempo inteiro. Nós vimos aí o caso agora, um caso que eu posso trazer como um paralelo, o caso do Uber e do táxi, né? O Uber surgiu... Sendo bastante falado. Exato, então. traz muitas vantagens aí para os usuários, né? Eu acho que elevou bastante o serviço, a prestação de serviço do táxi, depois que teve a concorrência do Uber, né? Foi combatido com veemência no início e hoje, né? Faltava muita informação nesse sentido para a população também. Exato, né? E às vezes existe também a desinformação por parte de quem não tem interesse, né? Que esse mercado cresça. Isso a concorrência, não pode acontecer. Sim, a concorrência favorece a todos. Agora, no Congresso Nacional, há um projeto também tramitando nesse sentido, né? Com foco nas associações. Sim, na verdade existem 6 projetos. 6 projetos. Isso, no Congresso. 5 projetos na Câmara dos Deputados e um projeto no Senado. Desses 6 projetos, 5 são para regulamentar a atividade e um dos projetos ele nasceu para proibir e criminalizar. Esse projeto é de autoria de um deputado que é ligado ao mercado de seguros, né? Então, foi fomentado pelo mercado de seguros esse projeto e, na verdade, até esse projeto que visava proibir e criminalizar, dentro da comissão especial, o relatório que foi aprovado foi para regulamentar a atividade. Então, eu acredito que hoje a regulamentação é realidade, né? Até dentro da própria SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados, que durante muitos anos aí combateu a atividade de socorro mútuo, existe o consenso, inclusive, dentro da SUSEP. A SUSEP convocou nos últimos anos aí grupos de trabalho com especialistas e autoridades, tanto da SUSEP, do mercado de seguros, né, de vários órgãos aí do Estado, e os relatórios todos favorecem a atividade e caminham no sentido da regulamentação. SUSEP, Confederação Nacional de Seguradoras, Secretaria de Planejamento Econômico do Ministério da Fazenda também. Então, é um coro hoje e acredito que hoje a regulamentação não passa de 1, 2 anos. Agora, essas pessoas que buscam a justiça, né, por problemas com associações e tudo mais, quais são, se é que dá para falar assim, quais são os principais problemas que elas enfrentam com essas associações? Muitas vezes a insolvência, muitas vezes as associações são mal administradas. Como eu disse, são iniciativas populares. Elas carecem de um apoio do Estado e esse apoio vai vir através da regulamentação. É necessária essa regulamentação. É necessário. Então, muitas vezes a associação não mensura, não tem uma administração adequada e os sinistros aumentam, né? Não faz um controle desse risco interno, tem que ter um controle do risco, não é sair colocando pessoas para dentro, né? E, de qualquer forma. Tem um controle de fraudes. Então, muitas vezes, o que prejudica um associado lá na ponta que não conseguiu receber e tinha direito, são outros associados que fraudaram. Então, demanda uma especialização cada vez maior da administração dessas associações cooperativas, no sentido de que barrar a fraude. Hoje é muito complicado fraudar em uma companhia de seguros, são altamente profissionais, fazem isso há centenas de anos, há séculos.
Então, as quadrilhas de fraudadores, elas migraram das companhias de seguro para as associações. Então, eu vejo que os associados, muitas vezes, têm problemas com isso. E ficam inseguros. E às vezes a pessoa fica insegura também na hora de contratar. Ela fica insegura por conta até desse coro, dela ver esse problema, a quantidade de ações que existe. É importante dizer que a quantidade de ações, embora muitos façam parecer que é um bicho de 7 cabeças, ela estatisticamente é muito pequena, tá? O mercado de seguros mesmo, trazendo a comparação, tem centenas de vezes mais ações, milhares, na verdade, do que as associações. Muitas vezes as críticas, reportagens que saem criticando o Socorro Multa, a proteção veicular, falam, olha, o Procon de Minas Gerais teve no ano passado 61 reclamações, algo assim, alguns anos são reportagens. Não sei se você tem esse número. Quantos associados em médios nós temos? Eu acredito que alto, né? De 2,5 a 3 milhões no país, tá? E cerca de 2 a 3 mil associações. Tá, número bastante alto, então. Já tem bastante gente. Tá certo. Renata, agradeço muito a sua vinda aqui no programa. Muito obrigada. Volte mais vezes também. Obrigado. Você aí de casa, continue ligadinho aqui no Manhã da Piedade. Vamos fazer uma pausa. Voltamos daqui a pouco.